Você já parou para pensar no poder que a mente humana tem de criar realidades? Não estou falando apenas de sonhos, desejos ou ilusões, mas de algo muito mais profundo. E se um pensamento, repetido milhões de vezes por diferentes pessoas, pudesse atravessar o limite do imaginário e se tornar algo real? E se o medo coletivo fosse capaz de dar forma a uma presença invisível, algo que não nasceu no mundo físico, mas nas profundezas da nossa consciência compartilhada? Hoje vamos explorar um conceito perturbador e fascinante: a ideia de que o simples ato de acreditar pode moldar o mundo ao nosso redor. Essa teoria é conhecida como efeito Tulpa e afirma que pensamentos concentrados e compartilhados por muitas pessoas podem criar entidades que agem e influenciam a realidade. E entre todos os exemplos que levantam essa dúvida, nenhum é tão emblemático quanto o do Slender Man, uma figura nascida da internet que, mesmo sendo fictícia, passou a ser vista, temida e até responsabilizada por ações reais. Para entender o que é o chamado efeito Tulpa, precisamos voltar no tempo, muito antes da internet, muito antes da psicologia moderna, até os antigos monges tibetanos. Na tradição budista, a palavra Tulpa vem de um conceito espiritual que significa literalmente forma mental criada pelo pensamento. Os monges acreditavam que, através da concentração profunda, da meditação e da visualização contínua, era possível projetar uma entidade autônoma, um ser criado pela mente, mas que podia interagir com o mundo espiritual. Era uma prática reservada a iniciados, pois se dizia que uma tulpa poderia ganhar consciência própria e escapar do controle de quem a criou. Com o tempo, o conceito viajou do Oriente para o Ocidente, onde foi reinterpretado por ocultistas, místicos e até escritores. No século XX, especialmente entre movimentos esotéricos e sociedades secretas, surgiu a ideia de que o pensamento humano coletivo tem um poder criativo, capaz de formar o que chamavam de egregoras, entidades simbólicas alimentadas por crença e emoção. Cada grupo, cada religião, cada comunidade, ao concentrar sua fé em algo, criaria uma espécie de energia viva, uma presença mental que se fortalece com a devoção. Mas a virada realmente aconteceu no século XXI, quando a internet uniu bilhões de mentes conectadas ao mesmo tempo. Pela primeira vez na história, uma imagem, uma ideia ou um mito poderiam se espalhar globalmente em segundos, repetida por milhões de pessoas que, sem perceber, alimentavam o mesmo símbolo. E é nesse ponto que o antigo conceito do Tulpa encontrou terreno fértil no mundo moderno: a era digital. Se no passado o poder do pensamento era restrito a monges e meditadores, hoje ele se manifesta nas redes, nos fóruns e nas lendas virais. A pergunta é: quando milhões de pessoas pensam o mesmo medo, será que esse medo ganha forma própria? A ideia de que um pensamento coletivo pode criar algo não é apenas mística. Ela tem eco também na psicologia e na filosofia da mente. Carl Gustav Jung, um dos grandes nomes da psicologia analítica, já falava sobre o inconsciente coletivo, uma camada profunda da psique onde habitam os arquétipos, símbolos universais que se repetem em todas as culturas, épocas e religiões. Essas imagens, segundo Jung, não são invenções individuais, mas expressões de algo maior, compartilhado por toda a humanidade. O herói, o monstro, a sombra, todos representam aspectos da mente humana que se manifestam em mitos e lendas. Quando milhões de pessoas acreditam em um mesmo símbolo, esse símbolo ganha força psíquica. Ele passa a influenciar emoções, comportamentos e até percepções. Um exemplo clássico são as aparições coletivas registradas ao longo da história, desde milagres religiosos até avistamentos de luzes inexplicáveis no céu. Em muitos desses casos, cientistas perceberam que o fenômeno não era externo, mas interno. A expectativa compartilhada moldava o que as pessoas viam. A mente humana é, por natureza, criadora de padrões. Ela busca sentido, preenche lacunas, transforma o abstrato em forma. Mas quando várias mentes se unem nesse processo, o efeito se multiplica. Surge o que filósofos chamam de realidade intersubjetiva. Algo que não é físico, mas existe porque todos acreditam nele. O dinheiro, por exemplo, é apenas papel, mas tem valor porque a sociedade inteira concorda com isso. Agora, imagine aplicar essa lógica ao medo. Se um grupo suficientemente grande acredita em uma entidade, mesmo sabendo que é fictícia, essa entidade passa a existir dentro da psique coletiva.
Não como um ser físico, mas como uma presença que influencia sonhos, sensações e comportamentos. E talvez seja aí que o Slender Man tenha encontrado sua força, no vazio entre a mente individual e o imaginário coletivo. Tudo começou em 2009, em um simples fórum online de edição de imagens chamado Something Awful. Um usuário, em um desafio criativo, decidiu manipular algumas fotografias antigas, adicionando nelas a figura de um homem alto, magro e sem rosto, sempre vestindo um terno preto e aparecendo ao fundo de cenas com crianças. Ele deu a esse ser um nome, Slender Man. O objetivo era apenas competir por quem criava a imagem mais assustadora. Mas o que nasceu como uma brincadeira, logo se tornou um dos fenômenos mais inquietantes da internet moderna. As imagens viralizaram. Pessoas começaram a inventar novas histórias, criar registros falsos, testemunhos e até vídeos supostamente reais. Cada nova versão reforçava a presença da criatura, e o que era apenas uma montagem começou a ganhar vida simbólica. Em pouco tempo surgiram relatos de pessoas que afirmavam ter visto o Slender Man, sentido sua presença ou sido perseguidas em sonhos. A criatura fictícia começou a invadir a realidade subjetiva de quem acreditava nela. Um exemplo perfeito de efeito tulpa digital. Psicólogos e sociólogos estudaram o caso, tentando entender o impacto que o Slender Man teve sobre a imaginação coletiva. Eles descobriram algo fascinante. Quanto mais as pessoas interagiam com o mito, mais real ele se tornava para elas. Em outras palavras, a repetição do medo alimentava a entidade. Cada relato, cada lenda, cada vídeo aumentava sua força no imaginário popular. O monstro crescia na mente de quem o temia, e foi justamente isso que o tornou tão controverso. Em alguns casos extremos, pessoas afirmaram ter sido influenciadas por ele, inclusive cometendo atos violentos em seu nome. A fronteira entre ficção e realidade ficou perigosamente borrada. O Slender Man deixou de ser um personagem para se tornar um símbolo, uma sombra coletiva. No fim, o que mais assusta não é o Slender Man em si, mas o fato de que a mente humana foi capaz de criá-lo e alimentá-lo até ele ganhar uma presença própria. Uma presença que não precisa existir no mundo físico para ser sentida. A ideia de que o pensamento humano pode criar algo além da mente sempre intrigou cientistas e pesquisadores. Um dos experimentos mais famosos nesse campo aconteceu nos anos 1970, no Canadá, e ficou conhecido como o Experimento Philip. Um grupo de parapsicólogos decidiu testar se era possível fabricar um fantasma. Eles inventaram um personagem do zero. Deram a ele um nome, uma história, uma personalidade e até um retrato. Durante meses, o grupo se reuniu em sessões semanais, concentrando-se na figura de Philip, conversando com ele e tentando provocar algum tipo de resposta. No início, nada aconteceu, mas, com o tempo, fenômenos curiosos começaram a surgir. Batidas nas paredes, vibrações, ruídos estranhos. O grupo alegava que a entidade respondia a perguntas com sons e até se manifestava fisicamente nas mesas. A conclusão foi inquietante. A mente coletiva era capaz de projetar uma presença autônoma, ainda que sem corpo, sustentada apenas pela crença compartilhada. Hoje, cientistas reconhecem que o poder da mente pode gerar experiências reais sem causas externas diretas. Fenômenos como o efeito ideomotor, a pareidolia, quando vemos rostos ou figuras onde não existem, e a sugestão social explicam por que grupos inteiros podem ver o mesmo acontecimento inexistente. Quando acreditamos intensamente em algo, nosso cérebro pode preencher lacunas e criar percepções convincentes. No contexto digital, esse processo se amplifica. A internet é um campo fértil para o surgimento de tulpas coletivas modernas, alimentadas por milhões de interações simultâneas. Cada compartilhamento, cada relato, cada comentário, todos contribuem para dar forma a essas ideias. E mesmo que não sejam reais no sentido físico, elas passam a existir na experiência psicológica e emocional das pessoas. Talvez a ciência ainda não tenha todas as respostas, mas uma coisa é certa: a mente humana tem um poder muito maior do que imaginamos, principalmente quando muitas mentes acreditam na mesma coisa. Em algum ponto entre o real e o imaginário, existe uma fronteira quase invisível, uma linha tênue onde nossas crenças deixam de ser apenas ideias e passam a influenciar a forma como enxergamos o mundo. Mas onde exatamente essa linha é traçada?
Se algo é imaginado por milhões de pessoas e influencia suas emoções, seus comportamentos e até suas decisões, será que ainda podemos dizer que ele não existe? A filosofia da consciência propõe que a realidade é construída pela percepção. Isso significa que tudo o que sentimos, vemos e interpretamos é filtrado pela mente. O que chamamos de real é, em grande parte, um consenso coletivo, uma soma de percepções compartilhadas. Assim, quando milhões de pessoas acreditam em algo como o Slender Man, essa figura passa a existir em um nível simbólico, dentro da experiência subjetiva da humanidade. A ciência pode afirmar que o Slender Man não é real no sentido físico, mas não pode negar que ele tem impacto psicológico real. Ele inspira medo, influencia sonhos e, em casos extremos, até comportamentos. Isso faz dele um produto do imaginário coletivo tão poderoso quanto qualquer lenda ancestral. Em outras palavras, a mente humana é uma criadora de realidades subjetivas. E o mais impressionante é que essas realidades, quando partilhadas, moldam o mundo tanto quanto as físicas. A religião, a arte, o dinheiro, as leis, tudo isso nasceu primeiro na imaginação. Depois, com o consenso, se tornou concreto. Então, se o pensamento coletivo é capaz de erguer civilizações e criar sistemas que regem nossa vida, por que não poderia também dar forma a entidades simbólicas? Talvez o inexplicável comece exatamente aqui, no ponto em que o que acreditamos se torna tão forte que passa a nos olhar de volta. No fim, talvez o verdadeiro mistério não esteja em saber se o Slender Man existe, mas sim em reconhecer o quanto a nossa mente é capaz de criar. O efeito tulpa nos lembra de algo profundo, que a realidade não é apenas aquilo que tocamos, mas também o que compartilhamos em pensamento. Ideias, medos e símbolos têm vida própria quando passam a habitar o imaginário coletivo. E, de certa forma, é ali que eles se tornam mais poderosos do que qualquer criatura física. Quando milhões de pessoas acreditam, o impossível deixa de ser apenas um conceito. Ele se transforma em influência, em sensação, em presença. O Slender Man pode ser apenas um reflexo digital de uma sombra muito mais antiga, o medo do desconhecido, a força da imaginação e o desejo humano de explicar o inexplicável. A mente é um espelho. O que projetamos nela, devolve. E quando milhões de espelhos refletem o mesmo medo, talvez algo realmente comece a tomar forma. O poder está, e sempre esteve, dentro de nós. Então, da próxima vez que ouvir uma história inventada, pergunte-se, será que ela é apenas ficção? Ou mais uma criação nascida da crença de todos nós?